Hoje nós temos aí o Comentando o Evangelho de João 44, é o 44, certo? Muito bem, o tema é: não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Jesus falando, né? Nós estamos em João, capítulo 7, e aqui nós vamos ler a partir do 16, certinho? Muito bem, vamos lá então lendo o texto. Claro, compartilhe se esse comentário tem abençoado a sua vida, esses comentários, né? Então você compartilhe e inscreva-se no meu canal, tá bom? O link está aí, Ronaldo Viana S. Ponto. É isso. Verso 16 diz assim: Jesus respondeu: o meu ensino não é de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Olha, ele está falando aqui uma coisa que é simples, né? Ele, como filho de Deus, né? Ou no caso aqui, a gente pode colocar como filho do Pai Celestial, né? Pra, para ficar bem específico, porque Jesus também é Deus, então Jesus é Deus, né? Para ficar bem claro isso. Então ele obedecia ao Pai. E tudo que ele fazia era de acordo com a vontade do Pai. Então ele, o filho, dava a glória ao Pai. E era normal que isso acontecesse, que fosse assim, tá? E ele fazia isso sempre, né? Por isso ele diz: o meu ensino não é de mim mesmo, né? Vem daquele que me enviou. Quem enviou o filho? O Pai. Então, está muito claro. Verso 17 diz assim: se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Quer dizer, se alguém decidir fazer a vontade de Deus, entende-se aqui que ele está dizendo que as pessoas terão discernimento. Elas entenderão, elas compreenderão se o ensino dele era de si ou do Pai. Então, quem faz a vontade de Deus e quer fazer a vontade de Deus, ele tem esse discernimento, ele tem esta compreensão de que o ensino dele, de Jesus Cristo, era do Pai, era de Deus e não de si, tá? Mesmo, né? O verso 18 diz assim: aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas aquele que busca a glória de quem o enviou, este é verdadeiro. Ele está falando, claro, dele, né? Do próprio Cristo. Ele está falando de si, né? Que ele não buscava a glória de si mesmo, ele buscava a glória de Deus, né? E a intenção dele era glorificar o Pai, era exaltar o Pai, era que o nome do Pai aqui fosse visto, né? A glória do nome do Pai. Não há nada de falso a seu respeito, ou seja, não há nada de falso, não há nada de, digamos, de injustiça em Cristo Jesus, tá? Então, se Jesus dava testemunho do Pai e glorificava o Pai, né, reconhecendo que o Pai o enviou e toda a glória era do Pai, então, sim, Jesus era verdadeiro, o verdadeiro Messias, tá? O Cristo que havia de vir, tá? O raciocínio vai nessa direção. O verso 19 diz assim: Moisés não lhes deu a lei? Jesus faz uma pergunta, né? Moisés não lhes deu a lei? E depois ele continua: no entanto, nenhum de vocês lhe obedece. Por que vocês procuram matar-me? Porque contrariava a própria lei ou o espírito da lei matar Jesus Cristo. E eles não entendiam isso. Como muitos judeus achavam que todos os outros povos eram imundos, eram impuros, e nesse caso aqui, Jesus se apresentava como filho de Deus, ele deveria morrer, ou então porque simplesmente ele curava no dia de sábado, ele deveria morrer, né? Então, são coisas que entravam, na verdade, em contradição com o espírito da lei, tá? É isso que Jesus está tentando colocar para eles aqui. Aí ele continua dizendo no verso 20: você está endemoniado, né? No caso aí, alguém fala isso. Você está endemoniado, tá?
respondeu a multidão. Quer dizer, quando Jesus falou isso, que eu acabara de ler, que nenhum de vocês lhe obedece, ele falou isso, né? Para os judeus. Então a multidão respondeu: você está endemoniado. Respondeu a multidão: quem está procurando matá-lo? Quer dizer, a multidão, né? A multidão negou que procurava matar Jesus. Mas Jesus sabia que, claro, os judeus, os religiosos, estavam tramando a morte dele. Queriam que ele desaparecesse do mapa, digamos assim, né? Sumisse do mapa. Queriam matá-lo. Essa é a verdade. E Jesus sabia disso. É claro que a multidão, a massa, né, desconhecia algumas questões, né? Mas Jesus, que conhecia todos os corações e conhece todos os corações, sabia da verdadeira intenção de muitos ali, de muitos religiosos, que era realmente acabar com ele. Acabar com ele. Acabar com ele é o quê? Matá-lo mesmo. É tirá-lo de cena. É isso, né? E ele sabia muito bem disso. Bom, o verso 21 diz assim: Jesus lhes disse, fiz um milagre e vocês todos estão admirados. Jesus fez muitos milagres, inclusive Jesus curou no dia de sábado, e esse era um grande problema para os judeus, né? Eles não aceitavam isso. Eles não aceitavam que uma pessoa fosse curada no dia de sábado. Eles, no entendimento deles, no pobre entendimento deles da lei, Jesus trabalhara no dia de sábado e não podia trabalhar. Todo mundo sabe que os judeus, até hoje, eles não trabalham no dia de sábado. E naquele tempo, claro, também não. Eles não trabalhavam, né? Era desobedecer à lei, trabalhar no dia de sábado. Mas aí eles não entendiam o espírito da lei. E esse era o grande problema deles, né? Porque a vida estava acima de todas as coisas. A misericórdia, o exercício da misericórdia estava acima de todas as coisas. Às vezes nós também nos pegamos sendo legalistas, observando coisas aparentemente pequenas, né? Ligado a uma liturgia, por exemplo, e por causa dessa observação de coisas, por exemplo, de um culto, ou de algum detalhe, nós maltratamos as pessoas, nós expulsamos as pessoas, nós não exercemos a misericórdia. Às vezes nós fazemos isso também, né? Há pouco tempo, um jovem falou-me que ele estava numa determinada igreja e lá, por exemplo, alguém passou, ele estava em determinado lugar, né? No caso, uma lanchonete e tal ali, e na hora que ele estava lá na lanchonete, ele estava com um copo na mão, né? E alguém passou da igreja, né? E julgou que ele estivesse com a cerveja, bebendo cerveja. E esse jovem, falou comigo: eu não estava bebendo cerveja, né? E a igreja tomou a providência, expulsando, excluindo, né, do hall de membro. Olha que situação. As pessoas, em vez de procurar saber as coisas, exercer misericórdia, amor, não faz isso. Então, entende? Julgam pela aparência. Coisas assim, entende? Achando que estão certas, tá? Bom, é isso. Acho que está dando para entender mais ou menos qual é o espírito da palavra e o que do comentário e o que Jesus realmente está querendo ensinar nisso tudo aqui. Vamos lá, porque o tempo passa. Bom, diz o 22. No entanto, porque Moisés lhes deu a circuncisão, embora, na verdade, ela não tinha vindo de Moisés, mas dos patriarcas. É sabido que a circuncisão não veio de Moisés. Moisés formalizou na lei, tá? Na Torá, isso em 1450, tá? Ele formalizou isso, ele colocou na lei, é verdade. Mas quem realmente tinha começado a praticar a circuncisão foi Abraão, o patriarca Abraão. E é isso aqui que o autor está deixando bem claro aqui, tá? No entanto, porque Moisés lhes deu a circuncisão,
é Jesus, no caso, falando, e aí tem essa observação, que quem, na verdade, praticou a circuncisão, começou a praticar, foram os patriarcas. Vocês circundam no sábado, ou seja, eles circundam, ou seja, eles fazem circuncisão no sábado. E isso, na verdade, contraria a própria lei se for levar ao ponto da letra, como diz, a observar a regra da letra, da lei, tá? Iria contra, porque no sábado não poderia trabalhar, tá? Bom, é isso que ele está tentando dizer aqui, está explicando isso daqui. Jesus está realmente pegando os religiosos na própria lei deles, na própria lei, né? Está escrito na Torá, certo? Bom, gente, vamos continuar aqui, porque o tempo passa, né? É um texto um pouquinho mais complexo, então fica um pouco mais difícil, né? Explicá-lo. Então, ora, no 23 diz, ora, se um menino pode ser circuncidado no sábado para que a lei de Moisés não seja quebrada, né? Porque a circuncisão, quando caía no sábado, o 8º dia, porque o garoto era circuncidado no 8º dia. Então, quando a circuncisão caía no 8º dia, eles tinham que fazer a circuncisão no sábado. Mas aí, se fosse olhar direitinho, por essa aparente, né, a aparente quebra da lei, porque de fato não era, porque o espírito da lei estava ali, né, a aliança com Deus, praticada pela circuncisão, entendeu? Então, Jesus está explicando isso daqui, que eles, na verdade, eles circuncidavam no sábado, e a circuncisão no sábado não deveria, então, ser praticada, mas eles praticavam e achavam que isso estava certo. E ele, então, não podia curar no dia de sábado? Essa aqui, então, é a questão. Jesus não podia curar no dia de sábado? Tá? Por que vocês ficam cheios de ira contra mim? Aí o 23 termina, por ter curado completamente um homem no sábado. Então, por que vocês ficam irados contra mim? Ele está perguntando. Se ele tinha curado no dia de sábado, tá? E eles ficavam irados, os judeus religiosos ficavam irados contra ele. Tá? Aí ele termina dizendo, não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Eles estavam julgando pela aparência, mas eles estavam fugindo, na verdade, do espírito da lei, do amor e da misericórdia que ali também falava. Tá? Bom, gente, eu vou comentar mais sobre isso depois. Agora não dá, porque realmente o tempo aqui já passou já. Tá bom? Vamos orar ao Senhor neste momento. E aí depois a gente comenta mais e vamos acompanhando aí, que se Deus quiser, nós vamos explicando os textos, tá bom? Grande abraço, vamos orar ao Senhor. Deus, muito obrigado por estarmos aqui em tua presença mais uma vez. Quero exaltá-lo e glorificá-lo e agradecê-lo por um texto tão bonito, tão belo como esse. Muito obrigado, ó Deus. Temos o privilégio de ler a tua palavra. Abençoe cada um, ó Deus, em nome de Cristo. Tome cada um em tuas mãos, abençoe o Brasil e as autoridades constituídas dessa nação. Em nome de Jesus, abençoe o Brasil. Amém e amém. Queridos, Deus abençoe em nome de Jesus. Muito bom estar com vocês nesse início de ano. É isso aí, Deus abençoe. Grande abraço, forte abraço.